Eu me chamo Miguel. Eu moro na cidade de Cajazeiras, no sertão da Paraíba. Eu nasci e me criei nesta cidade e até hoje ainda continuo morando no mesmo lugar. Há mais ou menos 2 anos, eu comecei a ter uma sequência de sonhos repetidos. Eu sonhava que uma pessoa que estava sentada em cima de um tronco de uma árvore caída me chamava durante a noite para que eu fosse até aquele lugar. Eu nunca consegui ver o rosto daquela pessoa que estava sentada em cima do tronco, mas os sonhos começaram a se repetir. E toda vez eu aparecia perto daquele tronco de uma árvore caída e eu via a pessoa sentada sobre o tronco. E tudo se repetia. A pessoa começava a fazer gestos para que eu me aproximasse. Parece que ela estava querendo me mostrar alguma coisa. Me chamava com uma das mãos e com a outra mão estendida para um lado, apontava com o dedo em alguma direção. Sim, aquele vulto queria me mostrar mesmo alguma coisa. Mas eu não tinha nem ideia de onde ficava aquele tronco. Eu não sabia em que lugar eu poderia encontrar o tronco de uma árvore caída. E eu também não sei se teria coragem de ir até aquele local e encontrar aquele vulto só para descobrir o que estava escondido naquele lugar ou o que aquele vulto queria me mostrar perto daquele tronco. Numa certa vez eu precisei sair com o meu caminhão, ir até uma cidade vizinha, porque eu havia comprado alguns porcos, e naquele lugar onde eu fui buscar a minha compra, enquanto eu conversava com o proprietário daquele sítio, eu olhei para o lado e vi o tronco de uma árvore caída. E o tronco era exatamente igual àquele que aparecia no meu sonho. Eu fiquei parado, como se estivesse congelado, olhando na direção daquele tronco. O dono daquelas terras percebeu e perguntou para mim: "Ei, Miguel, tá tudo bem? O que está acontecendo com você? Quer tomar um copo d'água?" Ele percebeu que eu mudei, a minha fisionomia mudou. Suor começou a escorrer pelo meu rosto. E mais uma vez o homem insistiu, perguntando: "Miguel, ei, Miguel, tá tudo bem com você?" Aí então eu olhei para ele e, sem saber o que dizer, eu falei: sim, tá tudo bem, tudo bem." Daí ele me convidou para entrar na casa dele, me serviu um copo d'água, e eu, coçando a cabeça, olhando lá para fora, na direção daquele tronco da árvore caída, o homem perguntou: "Alguma coisa está incomodando você, Miguel? O que aconteceu? Me fale." Então eu disse para ele que nos meus sonhos eu via aquele tronco daquela árvore que estava caída ali no terreno dele, e que em cima daquele tronco aparecia um vulto sempre e me chamava para que eu me aproximasse daquele lugar, porque ali havia alguma coisa escondida esperando por mim. Eu teria que ir até aquele lugar durante a noite para poder encontrar o que estava escondido ou guardado perto daquele tronco. O homem ficou olhando sério para mim. E depois de alguns minutos ele me disse que também sonhou algumas vezes de que uma pessoa aparecia perto do mesmo tronco com o qual sonhava, e que também o chamava para ir até aquele lugar, porque ali havia algo escondido que seria mostrado para ele. Então eu perguntei ao homem: "E o senhor foi até aquele lugar?" E ele me respondeu que não. Ele disse que não teve coragem de ir durante a noite, porque, pelo que ele me falou, aquele vulto disse a ele que ele precisava ir até perto do tronco da árvore caída após a meia-noite. E ali não tinha luz elétrica e era rodeado de árvores.
Então era muito escuro durante a noite. Mesmo numa noite de luar, a sombra daquelas árvores faziam com que o tronco daquela árvore caída ficasse quase que completamente escondido na escuridão. Aquele homem me disse mais. Ele falou que numa noite também ele sonhou que aquele vulto veio até perto da cama dele. Numa noite também de aniversário, quando ele estava completando mais um ano de vida. Aquele vulto apareceu no seu quarto, aproximou da cama e começou a sussurrar algumas palavras, dizendo a ele: "Não tenha medo. Não tenha medo. Você só precisa ir até perto do tronco da árvore caída. Eu estarei lá esperando por você. Mas você não pode ficar com medo. Tem um presente para você guardado naquele lugar. Mas se você não for, eu vou passar esse presente para outra pessoa. E por mais que você queira encontrar o que está guardado ali, naquele lugar, você nunca vai conseguir achar. Exceto se você for enquanto eu estou te chamando. Eu estarei lá te esperando. Não tenha medo. Vá. Vá até o tronco da árvore caída." Aquele homem disse que acordou apavorado, suando frio. Ele queria chamar a esposa dele, mas não conseguia nem mesmo falar. Depois que ele acordou, ele ficou como se estivesse paralisado em cima da cama, assustado, apavorado com a presença daquele vulto que devagar foi desaparecendo. E aquele homem nunca foi até aquele tronco durante a madrugada. Ele não sabia o que estava esperando por ele. Ele ficou com medo e tinha dúvidas: será que era algo do bem? Será que poderia ser algo do mal? O que poderia acontecer comigo, dizia ele. Então eu nunca fui, com exceção durante o dia. Ele disse que durante o dia ele foi várias vezes, rodeava aquele tronco, olhava por baixo, olhava de um lado para o outro do tronco. A esposa dele também ajudou a procurar. Um trabalhador lá do sítio, que morava numa casinha de fundo, ali no rancho, também foi com ele, sem saber o que estavam procurando, mas eles foram várias vezes durante o dia, rodeando aquele lugar para ver se tinha alguma coisa escondida ali, mas nunca encontraram nada. Daí o homem me disse que, como eu recebi também a visita daquele espírito, me chamando para ir até aquele tronco da árvore, o homem disse que eu poderia ir quando eu quisesse. Ele jamais iria me impedir de encontrar o que estava escondido ali. E ele perguntou se eu tinha coragem de ir. Eu olhei para ele, fiquei sem palavras na hora, não sabia o que dizer, não sabia se gostaria de encontrar o que aquele vulto estava me mostrando ou falando que estava escondido ali, ou se eu confessava a ele que eu também estava com muito medo e que não queria ir sozinho depois da meia-noite até aquele tronco da árvore que estava caído ali no quintal, perto da casa dele. Enfim, nós carregamos os porcos no caminhão. Eu fui embora. E daquele dia em diante nunca mais eu sonhei com aquele espírito que aparecia me chamando para ir buscar alguma coisa que estava escondido lá naquele sítio. Nunca mais apareceu. Talvez aquele vulto esteja visitando outra pessoa hoje, chamando também para que alguém vá até aquele lugar e descubra o que estava escondido ali, ou que ainda continua escondido ali perto daquele tronco. Eu não sei se algum dia alguém vai ter coragem de ir até aquele local, porque precisa ir sozinho depois da meia-noite, encontrar com aquele vulto, para que o vulto possa mostrar o que está escondido ali perto. O homem lá do sítio não foi. Eu também jamais passou pela minha cabeça de ir sozinho até aquele lugar durante a noite.
Essa foi a minha história. Eu não sei realmente do que se trata, mas nunca mais eu sonhei com aquele espírito, com aquele vulto que me assustava durante os meus sonhos.